Você já sentiu que a faísca ainda vive dentro de você, mas o motor simplesmente se recusa a rugir? A maioria dos homens 60 mais acredita que a perda de potência vem da idade ou da testosterona baixa. Mas poucos sabem que existe um ponto específico no corpo que atua como gatilho neural direto para a ereção. Esse ponto está ligado ao nervo pudendo, responsável por comandar a ativação vascular da região íntima. E ele pode ser estimulado. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Respire fundo e imagine seu corpo como um circuito elétrico que percorre quilômetros de fios finos, todos convergindo para um pequeno interruptor escondido bem no centro da sua vitalidade. Esse interruptor não envelhece. Ele apenas se cobre de poeira quando você passa anos sentado, carregando tensões, calando medos antigos. Hoje você vai descobrir que a virilidade madura não se perde no tempo. Ela apenas adormece, à espera de um toque que a desperte. Vamos atravessar juntos a ponte entre desejo e frustração e mostrar passo a passo como devolvê-la ao seu devido lugar, dentro de você, viva e pulsante. A dificuldade de ter ou manter uma ereção na terceira idade não é uma sentença definitiva, embora pareça uma verdade inescapável para muitos homens. É uma realidade complexa, cheia de nuances, que vai muito além do simples declínio natural ou da queda da testosterona. O que muitos não percebem é que a potência não está perdida. Ela está muitas vezes invisível, escondida atrás de bloqueios que o corpo cria para se proteger. Com o passar dos anos, o corpo acumula tensões, traumas e posturas que silenciosamente minam a capacidade de resposta da região íntima. O que parecia ser apenas idade é, na verdade, um ponto específico, um gatilho neural, que, quando comprimido ou inflamado, interfere diretamente na circulação e na ativação erétil. Ele não está onde você imagina, não está no pênis, nem nos testículos, mas entre a pelve e o períneo, ligado ao nervo pudendo, responsável por 70% do fluxo sanguíneo necessário para a ereção. Esse ponto, quando desativado, funciona como um botão quebrado. O corpo até quer, a mente até deseja, mas o comando não chega completo. A resposta falha. É por isso que tantos homens se sentem frustrados, envergonhados, como se estivessem falhando consigo mesmos, quando na verdade o problema é físico, neuromuscular e silencioso. É um bloqueio que não aparece em exames comuns, que não se resolve com comprimidos ou soluções rápidas. E isso pode causar um sentimento profundo de perda, de desconexão, não só com a própria sexualidade, mas com a própria identidade, com a essência da virilidade que parecia inabalável no passado. Mas entender onde está esse ponto, o que o desativa e como ele pode ser reativado, é o primeiro passo para retomar o controle. Para provar a si mesmo que aos 60, 70 ou 80, a potência não é uma questão de idade, mas de reconexão com o próprio corpo, com a própria vida. Ele não está nos testículos, nem no pênis, está entre a pelve e o períneo, num ponto quase esquecido, mas que comanda silenciosamente a força da sua intimidade. Nesse espaço discreto passa o nervo pudendo, uma espécie de fio condutor entre o seu cérebro e a potência do seu corpo. É ele que determina se o sangue vai chegar com força onde precisa ou se vai estagnar como um rio que perdeu o caminho. Esse ponto concentra uma rede de terminações ligadas diretamente à ereção, e mais de 70% do fluxo erétil depende dele. Mas quando está comprimido, inflamado ou entorpecido, ele perde a capacidade de transmitir o comando. É como tentar ligar o carro com o cabo desconectado. O desejo pode estar lá. A vontade existe, mas o corpo não responde. E não é imaginação, não é frescura, é neuromuscular. Homens que passaram por cirurgias abdominais, longos anos sentados em frente à televisão, traumas emocionais não resolvidos ou apenas tensão acumulada, carregam esse ponto desligado e nem desconfiam. Vivem no esforço de parecerem inteiros, enquanto o fio da conexão principal está rompido. E enquanto procuram explicações nos hormônios, nos comprimidos, nos exames normais, a chave continua lá, adormecida, esperando um novo contato. Tudo começa ali, e naquele espaço que ninguém ensina a perceber, mas que pode reativar não só a ereção, mas a confiança, a identidade e a sensação de estar vivo de novo. Existe um toque que vai muito além da pele. É um convite silencioso para o corpo se lembrar de quem ele realmente é. Não é uma carícia qualquer, nem uma massagem que você vê em filmes. É uma técnica neurofuncional, sutil e precisa, usada por fisioterapeutas urológicos para reacender uma conexão esquecida entre o cérebro e a virilidade.
Um toque que fala direto com o nervo pudendo, que ativa a circulação e desperta o corpo para o desejo. Esse estímulo envolve uma pressão leve, progressiva, aplicada sobre o períneo, combinada com uma respiração profunda e um controle abdominal consciente. A ciência mostra que essa prática pode aumentar em até 35% a resposta peniana ao óxido nítrico, o principal mensageiro químico que dilata os vasos sanguíneos e permite a firmeza da ereção. Não é sobre força, não é sobre pressa, é sobre consistência, cuidado e respeito com seu próprio corpo. Homens que praticam esse toque diariamente, por poucos minutos, começam a sentir mudanças. Ereções que surgem espontaneamente, mesmo durante o sono. Uma sensação de vida voltando para aquela região que parecia dormindo. O corpo aprende, o cérebro se reconecta e a potência desperta de dentro para fora. É um diálogo silencioso, mas poderoso entre você e o seu corpo. Um reencontro com a própria essência da virilidade que muitos acreditavam perdida para sempre. Esse toque não é apenas um gesto físico. É uma ponte neurofuncional que liga a sensibilidade do períneo à circulação vascular, ativando o fluxo de óxido nítrico, a substância essencial para a ereção. Quando feito com calma, com respiração profunda e foco, esse estímulo abre caminho para que o corpo, muitas vezes cansado e bloqueado, volte a responder com firmeza e desejo. Não se trata de força nem de pressa. O segredo está na consistência, na entrega diária de poucos minutos que parecem pequenos, mas carregam um poder imenso. Muitos homens relatam que após alguns dias começam a perceber ereções espontâneas, não forçadas, não impostas, mas naturais, como o corpo lembrando de sua própria vitalidade. Além do físico, esse toque traz um efeito que vai além. Ele acalma a mente ansiosa, diminui o medo de falhar, libera a dopamina, o hormônio do prazer e da motivação, reacendendo o fogo interno que o tempo parecia ter apagado. É uma ativação que respeita sua história, que acolhe seus medos, que reeduca a conexão entre corpo e cérebro. Essa técnica, usada por fisioterapeutas urológicos e baseada em estudos científicos, é uma resposta simples e poderosa para um problema complexo. Ela devolve o controle, devolve a confiança, não com promessas vazias, mas com resultados reais, sentidos no próprio corpo e na própria alma. Ao sentir esse toque, você está dizendo a si mesmo: eu me respeito, eu me escuto, eu me permito despertar. E é nesse despertar que reside a verdadeira potência. O corpo fala através da postura, e quando a postura está desequilibrada, a potência pode se perder sem que você perceba. Passar horas sentado, com a pelve inclinada para trás, comprime o ponto-chave que ativa a circulação da região íntima. Essa compressão constante não é apenas desconfortável, ela cria uma espécie de bloqueio silencioso que mina a sensibilidade e enfraquece a conexão nervosa essencial para a ereção. Com o tempo, esse mau alinhamento postural provoca uma inflamação discreta, quase invisível, mas poderosa o suficiente para prejudicar a comunicação entre o corpo e o cérebro. A cada ano que passa, esse aperto aumenta e se torna mais difícil de desfazer. A má postura não é um detalhe superficial. É um sabotador que age nos bastidores, apagando lentamente o sinal que o corpo envia para despertar a potência. Mas existe um caminho de volta. Simples alongamentos do iliopsoas, aliado a um realinhamento lombar, podem libertar esse ponto vital, restaurar a circulação e reativar a sensibilidade perdida. A mudança não acontece da noite para o dia, mas acontece. E quando o corpo começa a se abrir novamente, a virilidade se manifesta com uma força que muitos acreditavam ter deixado para trás. É uma prova de que o cuidado com o corpo, mesmo em pequenos gestos, pode transformar o silêncio da impotência em uma nova melodia de potência e vigor. O estresse é uma sombra invisível que corrói silenciosamente a conexão entre o corpo e a mente, enfraquecendo o elo sagrado da virilidade. Altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, não apenas drenam a energia, mas desligam o circuito que liga o ponto perineal ao sistema nervoso central. É como se o cérebro, pressionado pela urgência da sobrevivência, decidisse suspender o funcionamento das funções sexuais para se proteger. Esse bloqueio não é uma escolha consciente, não é uma fraqueza moral, é um mecanismo biológico profundo, silencioso e implacável. Muitos homens confundem essa interrupção com a perda do desejo. Acreditam que o corpo já não responde, quando na verdade é a mente que está travada, é a conexão que está rompida. A excitação começa no cérebro, a centelha inicial do fogo da paixão, mas precisa desse caminho livre até o períneo para acender o corpo.
respirações profundas e conscientes. Técnicas que parecem simples, mas carregam o poder de religar essa ponte, podem restaurar a harmonia entre mente e corpo. O toque começa com o coração, mas termina no corpo. Se o caminho estiver bloqueado, todo o desejo se perde no caminho. Reconhecer o estresse como esse sabotador invisível é o primeiro passo para abrir espaço para o retorno da potência, da vontade e do prazer que ainda existem, aguardando serem despertados. Existe uma química sutil e poderosa por trás do desejo, um baile de neurotransmissores que acendem o fogo interno. Entre eles, a dopamina é a estrela principal, o mensageiro da motivação, do prazer e da recompensa. Estimular o ponto perineal, antes do ato sexual, desencadeia a liberação desse hormônio, ativando um ciclo virtuoso que vai muito além do corpo, alcançando a mente e as emoções. Essa liberação de dopamina e serotonina reduz a ansiedade que corrói a confiança, aquele medo silencioso do desempenho que aprisiona tantos homens maduros. Ela melhora o foco, apaga o ruído das inseguranças e abre espaço para o prazer fluir com naturalidade. É como se o corpo fosse avisado com antecedência. Prepare-se, este é o momento. Um método que combina respiração consciente, toque delicado e visualização cria uma experiência completa, despertando não apenas a potência física, mas também o desejo emocional e mental. Essa ativação é diferente da mera substituição de um remédio. É um convite para acender o motor do próprio corpo, recuperar a autonomia sobre a própria sexualidade e reencontrar um prazer que não depende de fórmulas mágicas, mas de presença e conexão profunda consigo mesmo. Muitas vezes o que impede a potência não está só no corpo, mas na memória profunda que ele guarda. Traumas antigos, rejeições silenciosas, vergonha que não foi dita. Tudo isso se instala no tecido muscular do períneo e da pelve como uma armadilha invisível. Essas tensões acumuladas criam bloqueios que impedem o fluxo natural da energia sexual, como se a mente travasse uma porta que o corpo tenta abrir. Não é falta de vontade, nem simples cansaço. É um peso que carrega as marcas do passado, que se manifesta como rigidez física e emocional, paralisando o prazer. O corpo, então, se torna refém dessas memórias, limitando o estímulo daquele ponto essencial que ativa a ereção. Essa rigidez pode ser tão real e palpável quanto uma cicatriz, ainda que ninguém veja. Romper esse ciclo requer uma delicada dança entre consciência e compaixão, um convite para olhar para dentro sem medo, para acolher as feridas com um toque gentil e uma respiração consciente. Reeducar essa conexão é permitir que o corpo se liberte, que as emoções fluam e que a virilidade desperte, não só como um ato físico, mas como um renascimento da confiança, da presença e do amor próprio. A sensibilidade desse ponto fundamental pode parecer esquecida, apagada pelo tempo, pelo desgaste das rotinas, pelos anos que insistem em deixar suas marcas. Mas essa perda não é definitiva. Ela pode ser revertida com paciência, com presença, com cuidado. Cada pequeno gesto, cada momento dedicado a reconectar-se com o próprio corpo traz sinais sutis, mas poderosos. Uma circulação que desperta, uma ereção matinal que retorna como um convite silencioso, uma sensação de vida que lentamente volta a pulsar naquela região que parecia adormecida. Mais do que um retorno físico, esse processo é uma reconstrução do seu equilíbrio interior, da autoestima que estava escondida atrás do medo e da dúvida. É sentir o corpo reencontrar sua própria linguagem, entender seus limites, mas também suas possibilidades. É permitir-se redescobrir a potência com respeito, com equilíbrio, com consciência, e esse despertar reverbera além do físico. Melhora a disposição, fortalece a conexão com a parceira, alimenta a confiança que se perde quando o corpo cala. Reativar esse ponto é tocar no centro da sua virilidade e, ao mesmo tempo, tocar na essência do que significa estar vivo, pleno, presente e em controle. Porque a potência verdadeira não é apenas uma questão de idade, é uma questão de se sentir inteiro, de estar inteiro. O problema da ereção na terceira idade muitas vezes é tratado como um mero sintoma da passagem do tempo, um efeito colateral inevitável da idade que simplesmente precisa ser aceito. Mas essa visão simplista oculta uma verdade mais profunda e complexa, que poucos se dão conta. A ereção é uma resposta viva, um diálogo íntimo entre o corpo e o cérebro, um caminho que passa por nervos, músculos, emoções e a mente. Quando essa comunicação falha, o corpo envia sinais silenciosos de que algo está aqui. Esse ponto gatilho, tão esquecido e negligenciado,
É uma chave que abre as portas para a circulação e o prazer. Ele está profundamente ligado ao nervo pudendo, um fio delicado e poderoso que controla o fluxo sanguíneo da região genital. Se esse nervo estiver pressionado por posturas ruins, músculos tensos ou cicatrizes internas, ele se torna um bloqueio. O corpo quer responder, mas o sinal não chega. É como tentar ligar o motor de um carro quando a bateria está descarregada. O desejo existe, mas o combustível não chega onde deveria. A terceira idade, longe de ser um inimigo, é um momento de transformações sutis, onde o corpo exige mais cuidado, mais atenção. Mas a sociedade muitas vezes ensina a olhar para o sexo com vergonha ou como um tabu, e o homem acaba se isolando, carregando uma dor silenciosa que vai além da disfunção erétil. É uma dor existencial, um medo de perder o controle sobre a própria masculinidade, uma sensação de invisibilidade. O bloqueio desse ponto-chave não é apenas físico, ele é também emocional e neurológico. Traumas do passado, rejeições, estresse crônico, tudo isso cria tensões que se acumulam na região pélvica, congelando a energia vital que deveria fluir livremente. A dificuldade de ter ereção, então, se torna uma consequência natural dessa desconexão. Entender isso é libertador. É perceber que o corpo não está falhando por falhar, mas pedindo ajuda, pedindo reconexão, pedindo que a atenção seja trazida para dentro. É um convite para um diálogo honesto e compassivo consigo mesmo, para perceber que a virilidade verdadeira não se mede por resultados imediatos, mas pela presença, pelo cuidado e pela aceitação. Este ponto gatilho é a porta de entrada para essa reconexão, para despertar não só a potência física, mas a potência emocional, mental e espiritual que habita em cada homem que ainda tem muito a viver, sentir e amar. A dificuldade de ereção na terceira idade é um espelho, um reflexo do que está acontecendo dentro e fora do corpo. Não é simplesmente uma falha mecânica, um problema isolado na circulação ou na química do corpo. É o corpo falando uma linguagem que muitas vezes ignoramos, uma linguagem que traduz histórias, emoções e até mesmo os hábitos que acumulamos ao longo dos anos. Cada momento de tensão na pelve, cada hora sentado numa postura que comprime o nervo pudendo, cada sussurro de ansiedade ou vergonha que o homem carrega, se acumula nesse ponto silencioso. Não é um problema para ser resolvido com pressa ou com soluções superficiais, mas um convite para olhar para dentro, para reconhecer as tensões que impedem o corpo de responder como antes. Há uma conexão profunda entre o sistema nervoso e o sistema emocional que nem sempre é visível nas consultas médicas ou nos exames tradicionais. A ciência moderna começa a entender que o sistema nervoso periférico, e esse ponto-chave na pelve, funciona como um canal sensível a tudo o que vivemos. Dores físicas, mas também dores da alma. O bloqueio nesse canal pode ser causado por traumas que o corpo guardou, como um segredo doloroso enterrado sob camadas de músculos tensos e tecidos inflamados. E o que é mais paradoxal, quanto mais o homem tenta forçar a ereção, muitas vezes usando medicamentos ou estimulantes, menos ele percebe que o que precisa é justamente desacelerar, acolher, reconectar. O toque, essa tática tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionária, é o caminho para reabrir essa porta. Um toque consciente feito com respeito e intenção, que não busca o resultado imediato, mas a própria jornada da redescoberta corporal. Esse toque é um gesto de amor próprio, um diálogo silencioso entre a mente e o corpo, que reacende a chama da presença. Ele lembra o corpo de que ainda está vivo, que ainda pulsa com a força da vida, que pode sentir prazer, desejo, potência, mesmo após décadas. Porque potência verdadeira não é apenas o ato, não é só o desempenho, é estar inteiro, é estar conectado, é permitir que o prazer flua sem barreiras. A terceira idade pode ser uma fase de renascimento para a sexualidade. Se aprendermos a ouvir esses sinais, a entender esse ponto que foi esquecido, negligenciado, não é o fim, é um novo começo, mais profundo, mais sábio, mais autêntico. A busca por soluções rápidas, por atalhos que prometem milagres, muitas vezes nos afasta da verdade essencial. A maioria dos homens 60 mais olha para fora, para remédios e fórmulas, acreditando que a resposta está em algo externo, algo imediato. Mas a virilidade real, a potência verdadeira, começa dentro do próprio corpo, na consciência silenciosa de um ponto esquecido que liga o físico à mente, que liga o corpo à alma. Quando você entende que esse ponto-chave é o elo perdido, que ele pode ser ativado, cuidado e fortalecido, a perspectiva muda.
Não se trata de tentar voltar no tempo ou negar os anos vividos, mas de acender uma potência nova, mais profunda, mais madura, que respeita a história do seu corpo e, ao mesmo tempo, desafia os limites que ele mesmo parecia impor. Essa potência que desperta não é feita só de força física, mas de presença, de intenção e de conexão com você mesmo, com seu corpo, com sua vida. Quem sente esse ponto acordar percebe que o prazer nunca foi uma questão de idade, mas uma questão de estar verdadeiramente presente. Reconectar-se com esse ponto é retomar o comando, é reencontrar o caminho para uma vida sexual e afetiva plena, com liberdade e dignidade. É lembrar que acima dos anos existe um homem inteiro, capaz, merecedor e vibrante, pronto para viver sua potência no tempo certo.